Olá, lindezas, amantes ou não da biologia. Bora lá, acordados. Vamos para a segunda aula de peixes, beleza? Lembrando que dentro de cordados nós entramos aqui nos cordados 4.1 aqui, tu tá falando de classificação, características, beleza? E na classificação aqui caiu 4.2 peixes. Vamos lá então. Continuando então, o sistema respiratório é branquial, joia? Inclusive, para você comprar um peixe, se você vai comprar peixe fresco, tá? Congelado não dá para ver isso. Mas comprar peixe fresco, você tem que ver se as brânquias deles estão vermelhinhas, que daí quer dizer que o peixe está saudável. Tudo bem? Se as brânquias não estiverem com essa pigmentação assim, essa coloração, quer dizer que o peixe não está mais tão fresco e às vezes pode estar impróprio para o consumo. Agora, congelado não dá para saber. Perfeito? Os condrictes, eles apresentam de 5 a 7 pares de brânquias. Tudo bem? Então aqui ó, você tem ó, 1, 2, 3, 4, 5 pares de fendas branquiais, tá? Então, nesse caso aqui, inclusive, esse elasmobranqui, que é a classe das subclasses dos condrictes aí, elasmo quer dizer lâmina, quer dizer que as brânquias estão em formas de lâmina. E eu não sei te dizer se é essa regiãozinha aqui, que não dá para ver na figura, mas eles apresentam um espiráculo. O espiráculo, ele é a primeira fenda branquial modificada que comunica a faringe com o meio externo. Beleza? Então, ela é a primeira modificada. Joia? Os holocéfalos, eles apresentam opérculo. Joia? Em relação no mecanismo para a troca gasosa aqui, a água ela vai entrar pela boca, tudo bem? E ela diretamente passa por essas fendas branquiais. E quando ela passa pelas fendas branquiais, ela vai oxigenando o sangue do animal. Então, é o seguinte, o tubarão, pode ver que ele vai nadando até com a boca aberta, assim, ó. Joia? Ele vai nadando com a boca aberta. Inclusive, quando ele acaba mordendo uma presa, normalmente ele vai para baixo, assim, ó. Porque daí a água continua, porque ele abre as brânquias e continua pegando a presa. Agora, se ele atacar e for para cima assim, esse movimento com a cabeça fecha as brânquias. Então, repara, normalmente quando o tubarão ataca, ele faz isso aqui. Ele puxa para baixo. Tudo bem? Aí nós temos aqui os osteíctes. Os osteíctes têm 4 a 5 pares de brânquias, olha lá, vermelhinha, né? Tudo bem? Protegidas pelo opérculo. E aí, pessoal, o mecanismo para oxigenação das brânquias aqui é um pouco diferente, porque você viu os tubarões lá, eles vão com a boca aberta, não é? E a água vai passando. Existem alguns osteíctes que podem fazer isso? Existem, tá? Mas eles têm que ter uma velocidade muito grande para isso acontecer. A boa parte dos osteíctes, ele tem que abrir a boca, porque quando ele abre a boca, o opérculo aqui ele está fechado. Então, ó, ele abre a boca, enche a boca d'água e como se engolisse a água. Aí na hora que ele fecha a boca, a válvula do opérculo, ela se abre. Aí a água que estava aqui, ela passa para fora. Entendeu? Aí ela oxigena as brânquias. Então, é como se ele estivesse engolindo a água. Então, o condricte, ele vai com a boca aberta e vai oxigenando. Agora, esse daqui não, ele abre a boca, a água entra, na hora que ele fecha a boca, o opérculo abre e a água passa e oxigena, como está no desenho aqui. Isso aqui é como se tivesse cortado o peixe, aqui assim, ó. Como se você tivesse cortado o peixe aqui, ó. Aí você está olhando ele por cima, assim, como se você estivesse olhando ele por cima. Tudo bem? Então, ó, retomando aqui. A água, com a boca aberta, a água entra e fica aqui. Tá? Aí, quando ele fecha a boca, ó, ao fechar a boca, a água que estava aqui, ela sai pelo opérculo, ó, oxigenando o sangue. O mecanismo de oxigenação é um mecanismo chamado de mecanismo contracorrente. Nesse caso,
a água ela passa no sentido contrário ao do sangue nas brânquias. Por exemplo, olha só, a boca está aqui, a água vai entrar, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó, o fluxo da água, a água vai entrar aqui. Ó, a água vai entrar. Tudo bem? Aí, se você observar, aqui tem sangue venoso, e esse sangue venoso ele está vindo nesse sentido. E a água está indo nesse sentido. Então, ela vai contra a corrente. Então, nesse mecanismo aqui, esse mecanismo favorece a troca gasosa. Olha só, repara nesse esquema aqui de baixo, ó. Por exemplo, a água está com potencial, com uma pressão de oxigênio elevada aqui. Conforme ela vai indo da esquerda para a direita, ela vai reduzindo a pressão. E o sangue vai aumentando a pressão e se tornando oxigenado à medida que ele vai passando contra a corrente. Então, essa difusão do oxigênio para o sangue ocorre no mecanismo contra a corrente. Já vi cair muito isso em prova, hein? Já vi cair muito isso em prova. Joia? Em relação à flutuação, os osteíctes apresentam a bexiga natatória. A bexiga natatória, ela é uma bolsa impermeável a gases, pouco vascularizada, tudo bem? Que está aqui, ó. É isso daqui. Joia? Olha só. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, é isso aqui. Tudo bem? Isso aqui é a bexiga natatória. Quanto à presença da bexiga natatória, existem dois tipos de peixe. Existem os peixes fisóstomos. Fiso quer dizer ar. Ó, fiso quer dizer ar. Estoma quer dizer boca. Quer dizer que a bexiga natatória ela está ligada à faringe por um pneumoduto. Tudo bem? No que isso ajuda? Por exemplo, o peixe está nadando. Ele está nadando na superfície. Ele pode abrir a boca e encher a bexiga natatória de ar e ficar por mais tempo ali na superfície. Tudo bem? Então é nisso que ajuda. Tá bom? Aí nós temos os peixes fisoclistos. Fiso, eu falei que é ar. Clisto vem de kleistos, que significa fechado. Então, essa bexiga, ela é totalmente fechada, essa bexiga natatória. Então, quem vai controlar os gases que estão aqui são os vasos sanguíneos. Então, aqui você tem uma glândula de gás, aí tem um mecanismo com liberação de ácido lático, mas eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? A entrada de gás, então, ela vem pela glândula de gás e quando ela precisa murchar, sai pela glândula oval, tá? Agora, presta atenção. O peixe, ele tende a ser mais denso que a água por causa da sua estrutura corporal, então ele tende a baixar, ele tende a descer. Tudo bem? Ele tende a descer. Então, o que acontece? Quando o peixe quer descer na coluna d'água, ele esvazia a bexiga natatória. Aí a bexiga natatória esvazia, ele fica mais denso que a água e desce. Quando ele quer subir, então, ele enche a bexiga natatória de ar, ele fica menos denso que a água e flutua. Tudo bem? Então, a diferença do fisóstomo é que a bexiga natatória está ligada, estômago, quer dizer boca, está ligada à faringe e o fisoclisto não está. Perfeito? Inclusive, em relação à origem da bexiga natatória, elas têm origem a partir de peixes que tinham divertículos faríngeos, que é uma bolsa na faringe. Desses caras aí surgiram os peixes com bexiga natatória, porque daí essa bolsa ela se tornou pouco vascularizada, impermeável a gases. Perfeito? Aí ela deu origem a esse grupo. Inclusive, esse grupo deu origem daí a bexiga natatória. Aí, teve um outro grupo que desenvolveu uma bolsa parecida com a bexiga natatória, só que ele usou, essa estrutura agora, ela é altamente vascularizada, que deu origem aos peixes pulmonados e posteriormente deu origem aos anfíbios.
Tudo bem? Então, o pulmão dele é uma estrutura altamente vascularizada. Olha só, aqui acontece com a piramboia, por exemplo. Ela na superfície ela absorve o ar, esse ar vem para a câmara aqui da boca, né? Joia? Aí ela engole esse ar que vai para o pulmão, tudo bem? E ali realiza as trocas gasosas, tudo bem? Então, essa que é a origem da bexiga natatória. Vem de um peixe que tinha divertículo na faringe, que é um divertículo faringe, como se fosse uma bolsinha. Um grupo deu origem, que é uma estrutura não vascularizada, tudo bem? Impermeável aos gases, então ali ela virou a bexiga natatória. E aí ele deu origem a um outro grupo que deu uma bolsa altamente vascularizada, que funciona como pulmão aí, e que deu origem ao pulmão dos anfíbios. Tudo bem? Deu origem ao pulmão dos anfíbios. Joia? Agora, os condrictes não apresentam bexiga natatória. Assim, os condrictes, eles precisam nadar ativamente. Uma das coisas que facilitam essa natação contínua e esse mecanismo de flutuação na água é a cauda. É a cauda de cerca e a cabeça achatada, mais achatada, assim, ó, que faz com que ele consiga, então, controlar para onde ele vai. Outro fator que ajuda é a presença de um acúmulo de lipídios no fígado. O fígado, meus amores, é uma estrutura extremamente grande desses animais, e no fígado ele acumula lipídios e acumula também vitaminas lipossolúveis. Como os lipídios e as vitaminas lipossolúveis são menos densos que a água, ele flutua. Tudo bem? Inclusive, quando o tubarão ele está doente, ele já vai indo para o fundo, porque ele não consegue nadar ativamente. Ele vai afundando. Aí, meu filho, as lampreias, o peixe bruxa pode atacar ele e matar e comer ele inteiro. Tudo bem? Sistema circulatório, aqui é bem tranquilo, mas cai pra caramba o sistema circulatório, beleza? Sistema circulatório aqui, ele apresenta um coração com duas cavidades, ou seja, ele é bicavitário, o coração bicavitário. Ele tem apenas um átrio e um ventrículo. Então, ó, ele apresenta apenas um átrio e um ventrículo. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, aqui são as brânquias. Aqui é o local onde estão as brânquias. E aqui o corpo. Perfeito? Então, ó, presta atenção. O sangue oxigenado, ele sai das brânquias e vai para todo o corpo. Vai para todo o corpo. Tudo bem? Aí lá no corpo, ele deixa o oxigênio e pega o CO2. O CO2 vem pelas veias e chega até o átrio do coração. Do átrio ele passa para o ventrículo, e do ventrículo esse coração bombeia o sangue venoso. Lembre-se, sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso rico em CO2. Tudo bem? Então ele vem para as brânquias, onde ocorre então a oxigenação, só que aqui é o seguinte, quando ele chega na brânquia, como ele vai para capilar, vai afunilando, aí depois ele tem que sair por capilares e ir para as artérias. Então aqui acaba reduzindo a pressão. Você vai ver que o sistema sanguíneo do peixe tem menos pressão do que o dos outros cordados. Tudo bem? E o que chama a atenção, que daí é coisa de prova, meus amores, por favor, no sangue, no coração, existe apenas sangue venoso. Apenas sangue venoso. Beleza? No coração dos peixes não tem sangue arterial, só sangue venoso. Grava isso, tá bom? Então tá. A circulação, ela é simples e completa. Simples por quê? Em um ciclo, ele passa uma única vez pelo coração. Por isso que é simples. E por que é completa? Porque não há mistura de sangue no coração. Tudo bem? Não há mistura de sangue no coração. Joia? Então tá bom. Sistema excretor,
tem um par de rins, tá? Um par de rins, você vai ver que a excreção dos cordados é através de rins. E esses rins aqui são rins mesonéfros. O que quer dizer rins mesonéfros? Rins mesonéfros, olha aqui o rim no desenho, o rim está aqui, ó. Rim mesonéfro quer dizer que ele está na região medial do corpo, beleza? Medial. Aí você vai ter depois os metanéfros, que é mais para a região caudal, tudo bem? Joia? Então tá. E os pronéfros é mais para a região anterior do animal. Aí uma coisa que cai muito, mas muito. Os condrictes, os osteíctes, eles excretam amônia. Perfeito? Eles excretam amônia. E os condrictes, eles excretam ureia. Inclusive, eles excretam a ureia? Excretam. Perfeito. Porém, eles acumulam uma grande quantidade de ureia no sangue. Chega a ser 10 vezes mais do que a nossa. A concentração de ureia no nosso sangue, se eu não me engano, é cerca de 0,2 ou cerca de 0,02. Tudo bem? E no deles é 0,2. Entendeu? Agora eu tenho que ver se é 0,02, tá? Ou 0,2, joia, que eles acumulam, tá bom? Mas é nessa ordem, é 10 vezes a mais. Tudo bem? O probleminha tá na vírgula aí. Joia? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não custa. Não é? Deixa eu ver se está anotado em algum lugar aqui. Isso mesmo. O nosso é 0,2 e dos condrictes ele mantém uma quantidade alta de ureia, de mais ou menos 2,5% no sangue. Então é 0,2 na gente, nele 2,5. Perfeito? Joia? Então tá bom. O poro próximo ao ânus em osteíctes, beleza? E em condrictes ele vai liberar na cloaca, tudo bem? Lembrando que brânquias também excretam. Beleza? E, inclusive, se você considerar o CO2 é excreta. Então, ele também é eliminado pela brânquia. Perfeito? Então, tá. Sistema neurosensorial. Esses caras, eles apresentam cérebro e medula espinhal. O cérebro aqui, eles apresentam 10 pares de nervos cranianos. Tudo bem? E apresenta a medula espinhal. Aí nós temos o sistema sensorial. Cara, sistema sensorial do peixe. Olfato, narina com fundo cego, tá? Eles conseguem perceber uma gota de sangue dissolvida, eu acho que em 300 litros de água, tudo bem? Tranquilo? Os botões gustativos, eles estão na boca e ao redor da boca, no caso dos peixes ósseos, e dos condrictes, velho, o problema é que o botão gustativo está na faringe. Por exemplo, ele vai comer a gente, ele não gosta da nossa carne. Mas ele vai perceber que não gosta depois que engoliu. Entendeu? O ouvido interno também, que percebe sons, vibração dos sons através da água. E aí, claro, sem sombra de dúvida, que cai pra caramba, a linha lateral. A linha lateral, ela é um sistema de água, de canalículos que percebem a água, as vibrações de baixa pressão na água. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, aqui dá para ver certinho a linha lateral. Se você estiver indo no mercado, na parte de peixe, não disfarçado, olha o peixinho, você vai ver a linha lateral, porque é perfuração nas escamas ali, você vai conseguir ver. Perfeito? Aí, olha só. Então, aqui você tem o canal da linha lateral. Deixa eu pegar aqui, ó, o canal da linha lateral está aqui, que é esse canalzinho aqui. E aqui você vai ter uma série, tá? Aqui você tem uma série de células que são os neuromastos, são estruturas sensoriais. Esses neuromastos, beleza? Eles percebem essas vibrações da água, pequenos sons, percebem o movimento de outros peixes ao lado, tudo bem? Então, eles conseguem perceber através... Pode ver que eles podem ir nadando um do lado do outro e eles não se batem. Tudo bem?
Ampolas de Lorenzini, presente nos tubarões. Tá vendo esses furinhos aqui, ó? Isso aqui são as ampolas de Lorenzini. Essas ampolas é o canal, né? O poro, aí tem o canal, aí tem a ampola. Lá ele apresenta uma estrutura que são os... aqui, ó, tá vendo? Os buraquinhos que eu mostrei para vocês lá. Então ele tem aqui a ampola, aqui tem um canal, e nesse canal tem um gel que é semicondutor de eletricidade. Tudo bem? E aí, o que ele percebe? Ele percebe o campo elétrico gerado pelo músculo de outros peixes. Tem tubarão que percebe o campo elétrico do batimento cardíaco de um peixe de 10 centímetros enterrado na areia. Isso ele passando a 2 metros de altura do fundo. Perfeito? Então, meu amigo, para pensar. Para pensar. Você, eu estou nadando, eu vi um tubarão, vou fugir dele. Não vai. Você imagina a eletricidade que você gera com medo, tentando... Não vai fugir, velho. Não vai. Se você viu o tubarão... Porque assim, normalmente, não é regra. Assim, pelo que eu já li, normalmente assim. Se ele tá com a nadadeira rente ao corpo, quer dizer que ele só tá nadando, não tá caçando. Se ele tá com a nadadeira abaixada em relação ao corpo, a nadadeira peitoral, quer dizer que ele tá caçando. Professor, e se eu estiver mergulhando e ver um negócio desse? Você reza. Você reza. Beleza? Porque você escapar de um sistema desse é difícil. Joia? Órgãos elétricos. Por exemplo, aqui você tem o poraquê, que é a enguia da Amazônia. Beleza? Ela, olha só, ela tem células musculares modificadas, que são os eletrócitos, que é o seguinte, normalmente, quando nós vamos movimentar, isso aqui tudo gera campo elétrico. Tudo bem? Tudo gera. Só que ela tem um grupo de células que ao invés de gerar, que está aqui, ó, ao invés de gerar campo elétrico para a musculatura, ela acumula bastante íons, tudo bem? E ao invés disso, ela consegue, ao invés de contrair, ela libera choques. Esse aqui que é o da Amazônia, que é o poraquê da Amazônia, a enguia, tá? Ela pode liberar até 600 volts, velho. Entendeu? Então, ela usa normalmente isso daí para ir liberando pequenos choquinhos para paralisar os peixes. Entendeu? Para paralisar os peixes. Para pegar ele. Agora, se você for pegar ali, você vai tomar um choque violento. Tudo bem? Reprodução. Esses caras são dioicos, com fecundação interna, e eles apresentam uma estrutura muito legal, que é o clasper. Beleza? No macho. Então, a fêmea, olha só, a fêmea está aqui, e aqui está o macho. O macho tem essa estrutura que é o clasper, que é uma modificação da nadadeira pélvica, que auxilia para a fecundação. Então, com isso daqui, ele consegue injetar os espermatozoides na fêmea. Perfeito? E o desenvolvimento é direto. Não há estágio larval em peixes. Tudo bem? E aí, olha só, o tubarão, ele vai nadar. Cara, eu vejo essa imagem. Olha isso aqui. Quem olha isso aqui pela primeira vez, parece que o tubarão tá com a língua assim. Oh my goodness. Não. Aqui ele tá mordendo a nadadeira dela para segurar. E aqui está o clasper. Beleza? Então a fêmea tá ali. E o macho tá ali. Joia? Então, aqui ele coloca o clasper. Aqui tá um desenho para ilustrar o que eu tô falando, ó. Porque pode ser um ou outro que ele coloca ali. Tudo bem? Joia? Aí ele coloca aqui o clasper na fêmea. Joia? Esses caras, eles podem ser ovíparos, ou seja, põem ovos, por exemplo, aqui, os ovos são coriáceos e contêm ganchos. Esse aqui é um ovo de arraia. Tudo bem? Aí eles podem ser ovovivíparos, que o ovo eclode dentro do corpo da mãe, tudo bem? E libera ele já prontinho. Ou podem ser vivíparos. Então tem vários tipos. Joia? Filézão? Os osteíctes, eles também são dioicos, beleza? Eles são ovulíparos, ou seja, são aqueles que jogam os óvulos na água, aí a fecundação é externa.
Eles podem ser ovíparos, porque eles põem ovos, podem ser ovovivíparos e raramente vivíparos, como é o caso desse peixinho chamado garu-garu. Beleza? Joia? Então a fecundação pode ser interna ou externa. Em relação ao desenvolvimento, é direto e os filhotes são chamados de alevinos, não é lar. Isso aqui é filhote, isso aqui é alevino de dourado. Tudo bem? E esses caras, eles podem apresentar um cuidado parental. O que seria esse cuidado parental? Eles podem cuidar da prole. Um exemplo bem comum é esse cara aqui, ó, que é o Opisthognatha. Joia? Que mantém os ovos na boca. Tudo bem? Isso aumenta, claro, a chance de sobrevivência dos indivíduos depois. Joia? Filé? Fechamos assim, então. Peixes. Essa foi a referência utilizada para essa aula. Essas são as referências utilizadas para essa aula. Um grande abraço e até mais, tá?